O som do meu corpo caindo no chão durante o jantar de Natal não foi o pior. Foi o silêncio depois. 23 pessoas da família e ninguém me ajudou. Nem minha mãe. Eu sou Simona Cunningham, 29 anos. Até aquela noite de dezembro, achava que conhecia o fundo do poço. Mas o fundo do poço tem porão e cheira a colônia do meu padrasto misturada com pinho e traição. Na véspera de Natal, no encontro anual Cunningham-Morrison, tudo parecia normal. Suéteres combinando que ninguém queria vestir. Comida para um exército. E drama familiar fervendo como molho mal temperado. Frank, meu padrasto há 10 anos, estava em sua forma mais cruel. Bebendo vinho especial desde o meio-dia, que eu sabia ser só o Trader Joe's no decanter chique. Ele não parava de me alfinetar, eu sentava no lugar premium da mesa, enquanto outros precisavam merecer. Minha prima Jennifer me olhava, perguntando silenciosamente, qual o problema dele hoje? Às 19h47, tudo mudou. A porta se abriu com drama, Britney, minha meia-irmã, chegando 2 horas atrasada. Sacolas de grife, mesmo dizendo que estava falida. Frank brilhou como se fosse a segunda vinda. Ele veio até mim, pegou minha cadeira enquanto eu ainda estava sentada e me puxou. Tentei levantar, enrosquei na toalha e caí com força. Meu quadril bateu no chão, o vestido rasgou, e o molho de cranberry voou. Mas o pior foi o silêncio. 23 pessoas, inclusive minha mãe, apenas olhando. Minha avó soltou um suspiro fraco. Tio Ted, sempre insuportável, gravava tudo no celular. Minha mãe congelada, como sempre, fingindo que não via nada. Enquanto me levantava, manchando o vestido vintage da minha avó, ouvi Frank murmurar que eu deveria agradecer por estar ali. Foi quando notei o celular de trabalho dele desbloqueado na bancada. No meu mundo corporativo, aquilo é uma oportunidade. Saí daquela noite com minha dignidade em pedaços, mas com outra coisa intacta, fotos de cada mensagem no celular de Frank e o laptop antigo do meu pai no carro. Ele achava que tinha intimidado um ninguém. Mal sabia que o ninguém sabia tudo. Para entender por que aquele empurrão significou tanto, você precisa saber como foram os últimos 10 anos. Frank Morrison entrou em nossas vidas como um cavaleiro em armadura brilhante, se a armadura viesse da Men's Varelhose e cavaleiros dirigissem BMW alugados. Minha mãe era viúva há 2 anos quando ele apareceu no grupo de apoio. Um lobo em um grupo de ovelhas. Ele se aproximou dela rápido como Britney com cartão de crédito. O favoritismo começou pequeno. Britney ganhou um carro aos 18, um Honda novo. Eu ganhei um passe de ônibus e uma palestra sobre independência. Ri na época, achando que eles estavam construindo caráter. A piada era comigo. Na faculdade, a injustiça ficou clara. Meu pai tinha fundos de educação para mim, mas quando tentei acessá-los, estavam misteriosamente vazios. Volatilidade do mercado, disse Frank. Enquanto isso, ele encontrou $60 mil para o curso de arte da Britney em faculdade particular. Ela largou no penúltimo ano para virar influenciadora. Hoje, seu Instagram tem 247 seguidores, metade bots. Minha mãe também mudou ao longo desses anos. De mulher respeitada, que comandava jantares beneficentes, passou a ser o eco pessoal de Frank. O que Frank achava certo, ela repetia, como uma boneca de corda com 5 respostas programadas. O verdadeiro golpe? A empresa da família, construída do zero pelo meu pai, agora estava sob o controle de Frank. Ele convenceu minha mãe a fazê-lo CEO enquanto ainda estava de luto. Eu vi ele desfilando pelo escritório do meu pai, usando tacos de golfe, sentando na cadeira dele como se merecesse tudo. Mas Frank não sabia de uma coisa. Eu observava mais do que ele imaginava. 3 anos de casamento, notei discrepâncias nos livros da empresa durante um jantar, com o laptop dele aberto. 5 anos, transferências de propriedades que não faziam sentido. 7 anos, comecei a guardar cópias de tudo. No último dia de ação de graças, minha avó me puxou para a cozinha. Colocou algo na minha mão, um pendrive. É o laptop antigo do seu pai, sussurrou. Não deixe Frank saber. Há coisas lá que ele deveria ter te contado antes de morrer. Ela voltou a preparar o peru como se nada tivesse acontecido.
Frank ficou mais audacioso conforme Britney falhava em empregos. Primeiro queria ser estilista, depois organizadora de festas, depois life coach. Cada fracasso custava milhares. E adivinha de onde vinha o dinheiro? Da empresa que meu pai construiu. O padrão era claro: Britney fracassava, Frank reclamava dos millennials ingratos, e ainda encontrava dinheiro para o próximo desastre. Enquanto isso, eu trabalhava 60 horas por semana, estudava à noite para CPA e ainda ouvia que Britney era o futuro da família. Na noite de Natal, sentei no meu apartamento. Gelo no quadril. Fogo no coração. O champanhe que trouxe para o brinde da família estava intocado. Humilhação combina melhor com café e raiva. Peguei o laptop antigo do meu pai, escondido no armário por um ano. O pendrive da minha avó parecia pesado na mão. Era hora de finalmente abrir. Senha, meu aniversário. Ele era brilhante, mas péssimo com senhas. O que apareceu fez minhas mãos tremerem. Arquivos de e-mails de 15 anos. Pastas marcadas em testamento de seguro para Simona e uma que dizia: se algo acontecer, este é crucial. A primeira descoberta me gelou. O testamento real do meu pai tinha proteções que eu nunca tinha visto. A empresa deveria estar em trust até eu completar 30 anos, com distribuições obrigatórias a partir dos 25. A casa nunca deveria estar no nome de Frank. Havia cláusulas, salvaguardas, provisões que protegiam tudo. Então, cadê esse testamento no inventário? Peguei as fotos do celular de Frank. Graças ao narcisismo dele, registrando o presunto por 15 minutos. As mensagens contavam uma história melhor que qualquer drama da Netflix. Britney devia dinheiro a gente como Big Tony e Vegas Mike. Valores que me fizeram chorar, $200 mil, talvez mais. Frank fazia malabarismo com credores como num circo. E então achei o tesouro escondido. Mensagens entre Frank e um tal de Cal, reestruturando ativos da empresa, transferindo estoques para o exterior, criando empresas de fachada, usando a empresa da família como garantia para sustentar o estilo de vida de Britney. No meu trabalho, chamamos isso de fraude. Meu celular vibrou. O grupo da família no WhatsApp estava em caos. O vídeo da minha queda postado pelo tio Ted viralizou, mas as respostas não foram o que ele esperava. Prima Jennifer escreveu: Ted, que diabos há de errado com você? Tia Marta acrescentou: isso é nojento. Meu telefone tocou. Era Jennifer. Ela me contou algo que fez tudo se encaixar. Ela trabalhava como paralegal em uma empresa de execuções hipotecárias e viu a casa da nossa mãe numa lista preliminar. Frank havia feito 3 hipotecas sem contar a ninguém. A casa que meu pai construiu com as próprias mãos estava prestes a ser perdida para pagar as falências da Britney, boutique, food truck, tudo. Abri meu laptop e comecei a digitar. Cada e-mail programado para 3 horas da manhã, parceiros de Frank, Receita Federal, Promotoria Estadual, credores de Britney, minha mãe com o testamento real. Tudo perfeito, profissional e devastador. 10 anos de treinamento em compliance prestes a valer em grande estilo. Incluí o vídeo do tio Ted em vários e-mails. Que todos vissem quem Frank Morrison realmente era. Acordei às 5h58 do dia de Natal, 2 minutos antes do despertador. Fiz café, sentei na poltrona de leitura do meu pai e esperei. Às 6h23, o mundo de Frank começou a explodir. O primeiro telefonema: Cal, parceiro de negócios. O celular dele tocava do meu apartamento, 3 andares acima, em outro andar que ele manipulou minha mãe para pagar. Outro toque, e outro. Às 6h45, as ligações eram contínuas. No grupo de WhatsApp da família, Frank digitou em caps lock: Simona, o que você fez? Às 6h31. Tentou apagar 1 minuto depois. 17 pessoas já tinham printado. O tio Ted de repente não achava nada engraçado. O vídeo dele estava no TikTok com 50 mil visualizações. As ligações e mensagens continuavam. Parceiros de Frank, Cal, Fred, Rick, Andy, uma e Derek. Cada um recebeu documentos detalhados sobre a contabilidade criativa de Frank. A Receita recebeu 5 anos de discrepâncias, com tudo documentado. Os credores de Britney receberam um verdadeiro tesouro,
ativos ocultos, contas secretas e provas de que Frank mentia enquanto a filha deixava de pagar. O e-mail da minha mãe era diferente. Incluía o testamento original, cada transferência de propriedade, cada saque, tudo que Frank roubou enquanto ela estava de luto. Terminei com uma pergunta simples: você sabia ou escolheu não saber? Às 7 horas, Frank estava na minha porta. Não batia, não exigia. Choramingava. Pela fechadura, vi-o de pijama de Natal, telefone em cada mão, tocando sem parar. Parecia ter envelhecido 10 anos em 30 minutos. Então a voz da Britney ecoou pelo corredor. Gritava porque o cartão dela tinha sido recusado no Starbucks. Na manhã de Natal, ela foi ao Starbucks, exigindo que Frank resolvesse na hora, ameaçando contar sobre o negócio paralelo dele. Eu nem sabia do tal negócio. Minha mãe chegou às 7h30, ainda de camisola com um casaco por cima. O olhar dela não era raiva nem tristeza. Era despertar. Como se tivesse vivido um sono de 10 anos e finalmente aberto os olhos. Às 8 horas, o telefone de Frank mostrava 47 chamadas perdidas. Advogados, credores, parceiros, investigadores, até a escola de arte da Britney ligando sobre empréstimos fraudulentos. Cada toque, um prego no caixão que ele mesmo construiu. No grupo da família, a confusão virou comentário. Prima Jennifer, o karma está trabalhando horas extras neste Natal. Avó, finalmente. Minha mãe não escreveu nada, mas lia cada mensagem, cada prova que compartilhei. Às 9 horas, 3 vans de notícias estacionaram em frente ao prédio. O vídeo do tio Ted não só viralizou no TikTok, alguém o marcou como padrasto malvado exposto. E estava em trending. O empurrão de Frank no jantar estava em loop nas redes sociais. Cada compartilhamento adicionava mais uma rachadura na reputação dele. 3 dias depois do Natal, quando pensei que Frank estava acabado, ele fez o que chamo de enxufre da vítima invertida. Um movimento tão audacioso que quase admirei. Quase. Eu estava no meu apartamento, revisando a pilha crescente de documentos legais, quando a campainha tocou às 7 horas. Não era Frank desesperado. Era profissional. O homem na porta parecia um advogado saído de Central Cast. Cabelo grisalho, terno caro, sorriso que provavelmente valia mais que meu carro. Chamava-se Richard Seinberger. Entregou-me papéis com um floreio digno de mágico tirando coelhos da cartola. Só que este coelho tinha dentes. Frank estava me processando por $2 milhões por espionagem corporativa, difamação e algo chamado a infligir sofrimento emocional intencionalmente. Essa última me fez rir alto, provavelmente não era a reação que Richard esperava. Frank chamou um favor de seu amigo do golfe, o que sempre trapaceava no 9º buraco. Richard Seinberger não era qualquer advogado. Ele havia livrado 3 CIOR por tecnicalidades. O retainer dele valia mais que Frank tinha, mas trabalhava por contingência, apostando num grande pagamento. O contra-ataque dele era esperto. Frank dizia que eu usei meu cargo em compliance para roubar segredos comerciais, violar acordos de confidencialidade, e que minha perseguição maliciosa lhe custará milhões. Ele até arrumou 2 ex-colegas meus, Kelly e Marcos, demitidos por fraude de despesas, dispostos a jurar que eu me gabava de derrubar meu padrasto. O choque real veio ao meio-dia. Britney apareceu na minha porta com uma equipe de filmagem. Não era mídia, ela contratou um documentarista, Chad, do YouTube, para contar sua versão, a enteada ciumenta a perseguindo. No corredor, fingia chorar, acusando-me de inveja, de falsificar provas, de ser a verdadeira vilã. A narrativa se espalhava. Frank contratou uma firma de PR, na verdade, só um tal de Doug, que gerenciava a reputação do porão da mãe, mas era eficiente. A hashtag #FalsileAccused começou a trend. Editaram o vídeo do tio Ted para parecer que eu me joguei no chão. A internet ama a teoria da conspiração. No 4º dia, recebi ameaças de morte de estranhos. Minha empresa me colocou em licença administrativa. Meu vizinho espalhou rumores sobre instabilidade mental. Alguns familiares começaram a duvidar, talvez Frank tenha razão. Talvez ela tenha ido longe demais. O pior momento, minha mãe ligou, com dúvida na voz. Simona, disse baixinho, o advogado do Frank me mostrou documentos.
Parecem reais. Você plantou evidências? Só de ela perguntar isso, senti-me empurrada de novo. Frank apareceu na TV local, o tipo de programa que cobre cachorros perdidos e bazares de bolos. Vestiu o melhor terno e a expressão de aveado ferido. Falou de como me criou como filha, do sofrimento por ter sido traído, de só querer a família de volta. A apresentadora, claramente sem nunca checar fatos na vida, acenava com simpatia. Enquanto isso, Richard Seinberger era bom. Muito bom. Encontrou tecnicalidade na forma como acessei o celular de Frank. Olhar um celular desbloqueado poderia ser acesso não autorizado. Transformou minha documentação em prova de vendetta obsessiva. Até sugeriu que eu teria manipulado minha avó idosa para participar do meu plano. A audiência foi marcada para 30 de dezembro. O juiz, Harold Feinstein, era conhecido por reviravoltas dramáticas. O time de Frank tinha momentum, simpatia da mídia e uma narrativa que começava a grudar. Na noite de 29 de dezembro, véspera da audiência, eu sentei com o laptop do meu pai, pensando se havia jogado minhas cartas cedo demais, se Frank iria virar tudo. Mas tudo mudou. O contra-ataque cuidadosamente construído de Frank desmoronou como um castelo de cartas no furacão. Começou com Doug, o especialista em gerenciamento de reputação. Descobriu-se que fazer campanha de imagem no porão da própria mãe tem limites. Principalmente quando a mãe reconhece o golpista. Bárbara, a mãe de Doug, lembrava bem de Frank, do antigo clube do livro de Fênix, 15 anos atrás. Lá, ele era Francis Morrison Walsh e tinha limpado as economias de 6 viúvas antes de sumir. Ela não chamou só a polícia. Chamou todas as amigas de todos os clubes do livro em 3 estados. Ao meio-dia, 14 mulheres apareceram com histórias iguais. Nomes diferentes. Mesmo golpe. A máscara de pai de família ferida caiu mais rápido que a carreira de modelo da Britney. Kelly Marcos, meus ex-colegas pagos para mentir, viraram a casaca assim que o FBI bateu na porta. Mentir em investigação federal ainda é crime. Eles confessaram tudo. $5.000 cada um. Dinheiro sujo de Frank. Mas a bomba real veio de alguém inesperado, Dorothy, a paralegal do Richard Seinberger. Quietinha. Observando tudo. Gravando tudo. Dentro da lei. Nosso estado permite. Frank, achando que estava seguro, abriu o jogo em cada reunião. Confessou fabricar provas. Subornar testemunhas. Fugir para Costa Rica com o dinheiro do acordo. Dorothy não só pediu demissão. Ela entrou direto no gabinete do promotor com 6 horas de gravações, transcrições coloridas e o que chamou de ampasta da consciência. E tinha motivo, a filha dela também tinha sido enganada por um padrasto golpista. Chad, o documentarista da Britney, virou herói sem querer. Ele transmitiu tudo ao vivo. Pegou Britney dizendo que sabia que o pai era culpado, mas tanto faz, precisamos do dinheiro. Também revelou a negócio paralelo, Frank vendia produtos falsificados usando o depósito da empresa. À noite, Frank apareceu na minha porta. Sozinho. Desesperado. Patético. Tentou o discurso de família. Pediu acordo. Ofereceu 50 mil. Depois 100 mil. Depois o que eu quisesse. Gravei tudo. Minha mãe chegou enquanto ele implorava. Ela havia passado o dia vasculhando coisas antigas. E encontrou algo que mudou tudo. Meu pai já sabia. Já tinha investigado. Já tinha provas. E tinha deixado tudo guardado num cofre que ela tinha esquecido. Luto faz isso. Quando ela tocou o áudio de Frank se gabando de ter afisgado a viúva enlutada, o rosto dele desmoronou. Quase valeu cada dor. Mais tarde, sozinha, abri a pasta que meu pai deixou no laptop, para minha filha. Abra quando estiver pronta. Eu estava pronta. O vídeo dele, fraco da quimio, mas firme no olhar, me encarou. Era 3 semanas antes de morrer. Ele explicou tudo. O nome real de Frank. As vítimas. As provas. Os relatórios. O golpe que durava 20 anos. 7 estados. 11 mulheres. E então a revelação,
o FBI já estava de olho. A agente Saracen o procurara 6 meses antes. Tudo estava sendo montado. O testamento que Frank achava que tinha destruído? Falso. O verdadeiro estava em Denver. Intocável. As contas da empresa? Iscas, monitoradas. A casa? Num truste irrevogável, ativado no meu aniversário de 30 anos, ou na primeira prova de fraude. Depois, a última surpresa, o contato da agente Shen. Liguei. Ela atendeu como se esperasse minha ligação há anos. Explicou tudo. Ela era a secretária do Frank. 3 anos infiltrada. Não tinha caso nenhum. Tinha gravações. Tinha provas. O esquema de produtos falsos fazia parte de uma rede internacional. E o processo que Frank moveu contra mim? Foi a peça que faltava. Crime federal. Fraude eletrônica. Manipulação de testemunhas. Prisão era questão de horas. Mas meu pai foi além. Deixou uma pasta chamada A Rede. Contatos de todas as vítimas antigas. Enquanto eu lutava com o circo de Frank, elas se uniram. Bárbara conectou todas. Formaram um grupo. Contrataram um advogado. Prepararam um processo civil gigante. Frank achou que tinha virado o jogo. Mas o jogo já estava ganho. Por nós. Por meu pai. Por todas que ele tentou destruir. O vídeo final era curto. Gravado no dia antes do meu pai entrar no hospício. Ele estava no meu quarto de infância, sentado na minha cama, segurando o ursinho que me dera aos 5 anos. Simona, disse ele, preciso que saiba 3 coisas. Primeiro, tenho orgulho de quem você se tornou. Segundo, sua mãe precisará de tempo para se curar, mas voltará a si. Seja paciente. E terceiro, sorriu. Aquele sorriso travesso que eu sentia falta. O maior erro do Frank foi te subestimar. Ele acha que você é só uma funcionária de compliance. Ele não imagina que sua coragem veio de nós dois. Faça justiça, querida. E depois, viva sua vida linda. Ele colocou o ursinho no meu travesseiro e sussurrou: justiça não é vingança. É equilíbrio. Restaure o equilíbrio, minha filha querida. 30 de dezembro chegou com uma tempestade de neve e uma equipe SWAT. A prisão foi às 6 da manhã. O FBI não acredita em dormir. Frank estava de cueca. Britney gritava sobre seus direitos. E Doug, o especialista em PR, estava lá também, tendo passado a noite toda tentando salvar a imagem de Frank do sofá dele. Todos foram presos. Doug foi solto depois, por burrice catastrófica, não por crime. A audiência marcada para aquela manhã virou outro caso. O juiz Feinstein, pronto para ouvir o processo do Frank contra mim, presidiu um congelamento emergencial de ativos. O FBI apresentou seu caso com precisão cirúrgica. Meu coração de compliance amou cada detalhe. A agente Shen subiu ao banco. 3 anos de trabalho secreto resumidos em 2 horas devastadoras. Ela detalhou desvios, fraudes, lavagem de dinheiro e até os planos de Frank de matar meu pai trocando seus remédios. Plano abandonado só porque ele já estava morrendo. Richard Seinberger tentou se retirar do caso. Caiu até na própria maleta. Mas o juiz não deixou. Dorothy, a paralegal, tinha gravado Richard tentando subornar testemunhas. Licença suspensa antes do almoço. A rede de vítimas apareceu como um exército vingador de pérolas e sapatos sensatos. 14 mulheres, todas acima de 60, contando a mesma história. Frank havia roubado mais de 3 milhões em 20 anos. Os processos civis já o destruiriam, mas as acusações criminais eram o fim. O agente da Receita sorriu enquanto lia os crimes: evasão fiscal, fraude, declarações falsas. Deveriam 1,4 milhão, mas com juros e multas, quase 3 milhões. Tudo congelado. Até as moedas no porta-copos do carro. Minha mãe testemunhou sobre os truches. Composta, clara. Perguntaram sobre o caráter de Frank. Ela disse: eu estava de luto. Ele estava caçando. O tribunal ficou em silêncio.
O momento que quebrou Frank de vez foi Britney no banco da acusação. Diante das próprias acusações, ela virou rapidamente. Detalhou cada golpe, cada mentira, cada crime. Entregou gravações de Frank. A escorpião se picou sozinho. A promotora federal Jéssica Torres, feroz, explicou tudo, não era só fraude, era racketeering. Frank não agiu sozinho. Rede Nacional de Golpes em Viúvas. Produtos falsos financiando terrorismo. Lavagem de dinheiro por 6 países. Prisão certa. Fim do dia, Frank negado fiança. Passaporte bloqueado. Todos os bens congelados. O homem que me empurrou estava caindo. E ninguém iria ajudá-lo. A véspera de Ano Novo chegou com champanhe e vingança. Reunião na casa da avó. Ela declarou o local antigo manchado pelo Frank. Ninguém discutiu. O mesmo pessoal que me ignorou na ceia de Natal agora me tratava como heroína. Tio Ted virou meu maior apoiador. Seu vídeo foi comprado para documentário. Metade do dinheiro doado, metade virou a fundo de desculpas. Jennifer ajudou outras vítimas, trabalho voluntário. Até começou a namorar o parceiro da agente Shane, David, contador do FBI. Minha mãe chegou cedo. Terapia intensa desde 27 de dezembro. Parecia diferente. Presente. Começou a usar vermelho de novo, a cor favorita do meu pai. Pediu desculpas, diretamente para mim. Não por ter sido enganada, mas por me permitir lutar sozinha. A avó levantou a taça, esta família falhou com Simona uma vez. Não falharemos de novo. Justiça veio apesar de nós. Que mereçamos o perdão que ela nos dá estando aqui. À meia-noite, a notificação chegou. O truste foi ativado. A empresa da família era oficialmente minha. A casa também. Todas as proteções do meu pai funcionaram. 1º de janeiro. Ano novo. Vida nova. Começo novo. Frank passava a noite de ano novo na prisão federal. Britney solta, mas em prisão domiciliar em uma casa de transição. Os sonhos de Instagram dela foram substituídos por serviço comunitário obrigatório. Britney conseguiu um emprego no McDonald's. O uniforme não fotografava bem. Alguém me enviou uma foto da festa de ano novo da detenção. Cidra de maçã e biscoitos secos. Frank sentado sozinho, vestindo laranja em vez de Armani. O homem que precisava ser o centro das atenções agora era apenas o preso número 4.847.329. O melhor. Os produtores do documentário queriam me entrevistar. Título provisório: Empurrada, levantando-se, um crime de Natal. O pagamento era suficiente para reiniciar o fundo de bolsas que meu pai criou antes de morrer. A queda de Frank financiaria sonhos de outras pessoas. 6 meses depois, eu estava no escritório do meu pai, agora verdadeiramente meu, me preparando para a sentença de Frank. O caso federal foi rápido e decisivo. Frank se declarou culpado em 47 acusações, esperando clemência. Não teve. A juíza Patrícia Hawkins, cliente do meu pai anos atrás, não escondia o desgosto. Frank recebeu 25 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional por 15 anos. A corte aplaudiu. Incomum, mas Hawkins disse, às vezes, a justiça merece reconhecimento. Britney pegou 2 anos de liberdade condicional e 3.000 horas de serviço comunitário. Ela virou uma funcionária decente do McDonald's, até promovida a gerente de turno. Seu Instagram agora mostrava frases motivacionais sobre redenção e fotos limpando o chão com legendas como: começos humildes, desenvolvimento de caráter finalmente. O negócio da família não apenas se recuperou, mas prosperou. Funcionários livres da gestão tóxica de Frank aumentaram a produtividade em 40%. Recuperamos contratos perdidos, ganhamos novos com a publicidade e criei um sistema de divisão de lucros que fez todos se engajarem no sucesso. Minha mãe vendeu a casa manchada pelo Frank e comprou um lugar menor perto da praia. Começou a namorar Mitchell, amigo do meu pai e advogado de Denver, guardião da verdadeira vontade. Diferente de Frank, calmo, gentil, pediu minha permissão antes de propor casamento. Dei feliz.
A rede das vítimas virou uma ONG formal, ajudando viúvas a reconhecer e escapar de relacionamentos predatórios. Bárbara, do Clube do Livro, tornou-se presidente. Já ajudaram dezenas de mulheres. Chamaram a organização de Simona Foundation. Eu chorava sempre que via o papel timbrado. Sarah Chen, agente do FBI, tornou-se amiga. O caso Frank garantiu promoção e posição de professora em quântico. Usou o caso como exemplo de como ganância e narcisismo levam à própria ruína. Frank virou literalmente um conto de advertência. O documentário teve audiência recorde. Tio Ted virou celebridade menor, palestrando sobre intervenção e importância de ajudar a família. Doou seus cachês para abrigos de violência doméstica e me comprou um Tesla azul com a placa Pushed Back. O melhor momento foi visitar Frank na prisão, não por fechamento ou perdão, mas para entregar algo. Dei uma foto, a mesa de Natal completa. Meu lugar destacado, placa bronze, trono de Simona. Esse assento nunca foi sobre hierarquia. É sobre a família reconhecendo a família. Você nunca entenderá. Foi apenas um parasita confundindo paciência com fraqueza. Tentei responder, mas eu já estava indo embora. Os guardas contaram depois, ele olhou para a foto por horas, entendendo que um único empurrão lhe custou tudo e me devolveu tudo que tentou roubar. Um ano depois, nos reunimos novamente para as festas. Mesa cheia, mais cheia do que nunca. Sarah Chen estava lá, junto de mulheres da rede de vítimas sem outro lugar. Mitchell nervoso praticando seu brinde como o novo marido da minha mãe. Britney voluntariou em abrigo de moradores de rua, enviando um cartão sincero. A avó, 86 anos, mais afiada do que nunca, ergueu a taça. No ano passado, aprendemos que o silêncio diante da injustiça nos torna cúmplices. Este ano, aprendemos que a redenção é possível. E a justiça, mesmo tardia, vale a luta. Enquanto todos brindavam, pensei nas palavras do meu pai: justiça não é vingança. É equilíbrio. O equilíbrio fora restaurado. Frank me empurrou na frente de 23 testemunhas silenciosas. Agora ele caía por 25 anos diante do mundo. E ninguém ficaria em silêncio sobre o que merecia. Dizem para ter cuidado com quem você empurra. Eles podem saber se levantar. Frank aprendeu da pior forma: cuidado com quem você empurra no jantar de Natal. Eles podem ter um pai morto planejando este exato momento, um agente do FBI para uma falsa amante e uma avó documentando seus crimes enquanto finge confusão com o iPhone. Um único empurrão custou a Frank tudo que ele planejou, roubou e construiu em mentiras. Ele pensou que estava empurrando uma enteada fraca. Na verdade, empurrou o primeiro dominó da própria destruição. Obrigado por ouvir minha história. Não esqueça de se inscrever. Uma nova história está chegando.